Ok, nós estamos falando de algumas situações no que diz respeito a ser aí um instrumento nas mãos do Senhor, e aí paramos neste falar, né? Pregar o Evangelho de Cristo. Eu quero só voltar aqui a alguns princípios que são importantes para nós. Quando se fala a respeito disto, né? Falar compreende fazer com que a verdade de Deus repouse sobre uma pessoa numa dada situação. Nós comentamos sobre isso, mas eu quero voltar neste aspecto, porque o Evangelho de Lucas, se você já leu com atenção todo o Evangelho de Lucas, eu espero que tenha lido, se não leu ainda, tem essa oportunidade, aprenda lá, vai ler. Mas você observa no Evangelho de Lucas uma interatividade muito grande de Jesus com todos. Ele fala com todos, conversa com todos, ele participa de tudo na vida de todos. E é interessante que ele procura, na medida em que ele age sobre a vida das pessoas ali presentes, ele procura sempre trazer para cada uma daquelas pessoas a verdade do Pai, a verdade de Deus, né? A verdade dele, de Jesus, para cada vida. Eu peguei aqui só um exemplo que eu quero deixar para vocês, mas depois vocês podem ler com mais atenção. No capítulo 13, por exemplo, né, de Lucas, tem uma situação que começa assim, a partir do versículo 1, versos de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: olha aí, tá vendo? Jesus vai falar a respeito deste assunto. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Veja bem, essa situação vivida por Jesus aqui, nesse tópico que a gente está abordando, o que eu quero evidenciar aqui é o seguinte: ele não está procurando trazer a resposta aos galileus sobre aquelas questões que eles abordaram. Tipo, Jesus, o que o senhor tem a dizer sobre o sangue que Pilatos misturou com sangue de sacrifícios, etc. O que o senhor tem a dizer sobre aquelas pessoas que morreram quando a torre de Siloé caíram sobre elas? Elas verdadeiramente eram muito pecadoras, né? Para que, veja, Jesus não está tratando este assunto, tanto que ele aborda dizendo, olha, não é nada disso que vocês estão pensando. Mas o destaque que eu dou aqui é que ele fala ao coração de cada um deles, né? E procura trazer a verdade de Deus para a vida deles. De que forma Jesus trouxe ali a verdade do Pai, a verdade de Deus para a vida de todos eles, né? Mostrando que tanto aqueles que morreram sacrificados, né, quanto estes que morreram ali no acidente com a torre de Siloé, tanto um quanto o outro, no que diz respeito a cada um de nós, é a mesma coisa. E nós estamos fadados a passar pelo que eles passaram. Ninguém é mais ou menos que um e que outro neste aspecto. E Jesus traz essa verdade à tona para cada um deles e coloca sobre o ombro deles essa verdade. Um pouquinho mais à frente, ele vai falar sobre a cura de uma mulher enferma, né? E é interessante porque a Bíblia fala que era um sábado, Jesus estava ensinando, portanto, falando lá na congregação, na sinagoga, né, melhor dizendo, e de repente a Bíblia diz aqui que de repente uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, ela andava encurvada, ela aparece ali sem poder endireitar-se, né? Ela aparece ali, e quando Jesus vê esta mulher, ele chama esta mulher e fala com ela, né? E diz para ela, olha, você está livre da sua enfermidade. De novo, ele traz a verdade de Deus, a verdade que vai libertar, a verdade que vai curar, a verdade que vai sarar. O que eu estou destacando aqui? Jesus não tem aquela preocupação de querer perguntar a respeito da enfermidade dela, de analisar a enfermidade dela, de perguntar se a enfermidade dela é razão de algum pecado ou não, etc. Não, olha, ele vê aquela mulher enferma, ele a chama e diz, olha, você está curada da sua enfermidade. Isso acontece, ela é curada, né? Os fariseus que estão ali vendo aquilo, né? O chefe da sinagoga, principalmente, né, vendo tudo aquilo, ficou indignado, porque era sábado e Jesus não poderia fazer aquilo, né? Então, só apenas esses destaques, mas para mostrar o seguinte: quando temos que falar de Deus para alguém,
O objetivo é ter discernimento e sabedoria da parte de Deus na nossa vida, para entender que ao falar ali da verdade de Deus para aquela vida, nós não temos a obrigação de querer entender o problema daquela pessoa, ou o pecado daquela pessoa, ou a maneira como ela está vivendo e querer endireitar a vida daquela pessoa. O objetivo é, sem dúvida alguma, trazer a verdade de Deus e derramar a verdade de Deus sobre aquele coração. E que verdade é essa? É a verdade da salvação. É a verdade da palavra de Deus que eu tenho que pregar, né? Eu lembro que eu comentei, a gente havia dito que, então, neste aspecto, eu tenho que praticamente pensar em duas questões, em duas perguntas que eu tenho que responder, né? O que Deus quer que aquela pessoa veja que ela não vê? Ela está passando por uma dificuldade, por um problema, etc. e tal. É para ela ver a solução? É para ela ter esperança de que vai ser curada, sarada, resolvida? Será que é isso mesmo que Deus quer mostrar? Será que não é outra coisa que Deus quer mostrar? De que maneira eu posso ser um instrumento nas mãos do Senhor que leve a esta pessoa realmente uma mensagem ou uma palavra de conforto, mas ligada àquilo que Deus quer e não àquilo que eu acho que deveria trazer para aquela vida, né? Então eu tenho que perguntar para ele, para o Senhor, durante esse momento de pregação do Evangelho, né? Pai, o que é para que ela veja? O que é para eu falar para ela? O que é para eu questioná-la, né? Vou só citar como exemplo uma situação assim, né? Uma situação fictícia, lógico. Vamos imaginar que você vai falar de Jesus para alguém e você sabe que aquela pessoa ela tem algum vício. Então, será que Deus quer que você fale do vício? Será que Deus quer que você vá lá e com a mensagem de Deus procure cutucar o vício da pessoa, né? Mexendo naquela ferida? Será que Deus não está querendo algo diferente? Então, o que Deus quer que aquela pessoa veja? Como é que eu posso, aí a segunda questão, como é que eu posso ajudar aquela pessoa a ver o que ela precisa ver? Às vezes não é a cura necessariamente do vício, às vezes não é a libertação necessariamente naquele momento do vício, pode ser depois, um pouquinho mais à frente. Mas naquele momento talvez Deus queira que você possa ajudá-la a ver aquela situação na ótica de Deus, na ótica da palavra, na ótica daquilo que Deus quer colocar para a vida daquela pessoa, né? Então é muito importante que a gente comece a pensar um pouco a respeito disso. E aí eu lembro que eu comentei isso, né? E pedi para que vocês pudessem ler os evangelhos, são os 4 evangelhos, né? E pudessem ver ali, não é uma lição que é para você começar a ler, etc. Mas na medida em que você for lendo, você pudesse ver ali e extrair da leitura dos 4 evangelhos a maneira como Cristo ajudou as pessoas a enxergarem a verdade. Eu lembro que eu dei alguns destaques a respeito disso, quando Jesus queria mostrar uma verdade para eles. Ele se apresentava, por exemplo, como o pão da vida, como a porta, como o pastor. Ele se apresentava como a água viva, ele se apresentava como o sangue do cordeiro, ele se apresentava como lâmpada, e por aí vai. Então, ele sempre tinha ali uma metáfora que ele aplicava aquilo à vida das pessoas para que as pessoas pudessem, no devido momento, lembrar especificamente daquilo, né? Ao ver um pastor, iriam se lembrar de Jesus como pastor. Ao acender uma lâmpada, eles iriam lembrar que Jesus disse ser ele a luz do mundo, etc. e tal, né? E deu a nós essa prerrogativa também, ok? Então dá uma lida lá nos evangelhos, porque isso vai ajudar muito a cada um de nós a saber exatamente qual a mensagem que eu vou levar para o coração das pessoas. O que eu vou falar ao coração de cada um naquele momento, né? Aí entra, né, a gente mencionou um pouquinho também sobre isso, entra nesse aspecto de fazer, né, de praticar, de praticamente levar a mensagem a Deus. A mensagem de Deus às pessoas. Nenhum de nós pode ficar parado como servos de Deus. Não estou falando desse momento que estamos vivendo. Nós estamos aí numa pandemia, a gente fica dentro de casa, não pode sair, então algumas atividades foram diminuídas. Mas quando a gente fala aqui de fazer, é no aspecto de que cada um de nós possa entender que, como instrumentos nas mãos de Deus, eu tenho algo para fazer, ok? Eu tenho algo para ser feito. Se eu não sei, outros 500, né? Ainda não sei, não tive discernimento, não consegui ver o que Deus está mostrando para mim, mas sempre há algo para fazer para ajudar outra pessoa a aplicar aquilo que Deus, né, tem para a vida dela.
aplicar aquilo que Deus tem para a vida dela e a vida relacional dela. Então, eu serei usado por Deus para fazer com que essas pessoas sejam ajudadas. Então, o crente, o servo do Senhor, também faz alguma coisa. O que nós fazemos pode estar, e com certeza está, diferente em alguns aspectos de um para com o outro. O que eu faço é de um jeito, o que você faz de outro. O que Deus mandou eu fazer é X, o que Deus mandou você fazer é Y. Mas fato é que cada um de nós, neste aspecto de ser um instrumento das mãos de Deus, tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar de braços cruzados, não dá para ficar na arquibancada, não dá para dizer, olha, dessa vez eu vou parar um pouco, eu vou descansar, eu vou deixar que outra pessoa faça para ela aprender. No reino de Deus estamos sempre em atividade, sempre fazendo, né? As outras pessoas aprendem vendo a gente fazendo. Não é eu descansando que elas vão aprender a fazer. Eu vou dar uma oportunidade para fulano, então agora eu vou parar. É o contrário. Eu vou continuar fazendo, né? Se ela quiser aprender, ela me olha, vê fazendo e um dia ela vai manifestar no coração o desejo também de fazer, né, as coisas. Neste aspecto, né, fazer, me leva a compreender um pouco, a buscar em Deus discernimento a respeito do que nós somos, né? De quem Deus é. E o que é que Deus nos deu em Cristo Jesus. Né? Então, ao fazer, ao praticar realmente a vontade de Deus, eu busco em Deus entender exatamente isso. E começo por este ponto, né? Entender o que eu sou. Eu sou o instrumento das mãos do Senhor. Portanto, eu não tenho vontade própria, é a vontade dele que é soberana sobre a minha. Eu sou apenas um instrumento, ele faz o que ele quer. Ele age através da minha vida como ele quer, né? Eu procuro saber quem é Deus, porque eu vou falar dele, eu vou pregar a mensagem dele, a palavra dele. Eu preciso saber quem é este Deus. Eu preciso conhecer este Deus de quem eu estou pregando, para quem eu vou levar esta mensagem. Então, não adianta chegar lá e a pessoa me perguntar algumas coisas dele, de Jesus, e eu não saber responder. Né? E eu tenho que também buscar em Cristo Jesus o que ele, Deus, nos deu através da pessoa de Jesus. Né? O que eu recebi em Jesus Cristo para a minha vida? Porque é isto que vai ser dado para a vida daquela outra pessoa para quem eu vou pregar o Evangelho. Então eu recebi vida, eu recebi o perdão dos pecados, eu recebi o amor, eu recebi livramento, eu recebi o privilégio de poder falar com Deus, eu recebi a salvação, a justificação, enfim, muita coisa, muita bênção, né? Então aí eu tenho que buscar no Senhor para poder ajudar e fazer alguma coisa, esta perspectiva, né? Esse discernimento. As pessoas são chamadas não para serem apenas ouvintes da palavra, mas para serem agentes ativos também. Bom, isso está dentro do primeiro aspecto que a gente abordou, né? Então, todos nós, todos, não só aqueles que serão chamados no futuro, mas a começar em cada um de nós, somos chamados aí para não só ouvir a palavra de Deus, mas para praticar a palavra de Deus. Aquele que só ouve e não pratica, não vale nada. Agora, quando eu escuto e pratico, então eu estou crescendo, estou aplicando a palavra de Deus e de fé em fé eu vou ser desafiado a viver esta realidade. Né? Neste sentido, esse modelo que a gente está aplicando, amar, conhecer, falar e fazer, de novo, volto a tocar neste aspecto. Né? Não é apenas um aspecto do ministério da igreja local. Não é a igreja local que tem que fazer isso. Não, é um estilo de vida pessoal. Somos nós, eu e você. Começa na minha vida, começa na sua vida, começa em cada um de nós. A igreja tem que amar? Tem. A igreja tem que conhecer a palavra de Deus para poder falar e fazer aquilo que Deus quer que seja falado e quer que seja feito? Sem dúvida, não há dúvida. A igreja, de maneira geral, tem que viver esta realidade. Mas isso começa na minha vida individual. Eu não posso olhar para a igreja como denominação e acreditar que a igreja por si mesma vai fazer e tem que fazer, enquanto eu vou estar só coordenando algumas coisas, né? De maneira alguma. Isto é um estilo de vida para a minha vida, né? Até no dia a dia, para cada um de nós que Deus nos chamou para tal. Né? Então, eu não preciso estar na igreja, denominação, para poder amar, conhecer, falar e fazer no ministério que Deus me deu. Eu não preciso estar lá na igreja. Nós hoje não estamos lá fisicamente, né? Nessa igreja material, tá certo? E às vezes sentimos falta disso, às vezes até a gente se atropela em querer fazer demais lá dentro e não pode, etc. Né? Mas isso não tira de mim o privilégio de individualmente estar
fazendo, né? Está amando, conhecendo e buscando conhecer a palavra do Senhor. Esse modelo, né, de ministério pode ser facilmente adaptado a quaisquer oportunidades que Deus der para agir como um de seus embaixadores. Quando a gente fala que pode ser adaptado a qualquer oportunidade, é que neste aspecto, quando a gente coloca amar, conhecer, falar e fazer, não é que tem que ser nesta ordem, né? Não é que tem que ser nesta ordem. A gente simplesmente colocou desta forma para que a gente possa entender estes aspectos dentro do ministério de um embaixador de Cristo, né? Mas não tem assim, a primeira amar, depois conhecer, depois falar, depois fazer. Não tem esta ordem necessariamente, né? E ela se aplica a qualquer situação, seja qual for o ministério para qual eu serei designado pelo Santo Espírito, ministério de louvor e adoração, ministério de pedagogia cristã, ministério de evangelismo, ministério da pregação da palavra de Deus, ministério de administrar a palavra de Deus, o ministério da diaconia, do presbiterato, do pastorado, enfim, seja qual for o ministério para o qual eu serei designado como servo do Senhor, eu tenho que levar em consideração que eu tenho que adaptar isto, né, em todas essas oportunidades que Deus deu. Quando a gente vê Paulo, né, no seu ministério, ele faz isso, né? Você vê Paulo fazendo. Aliás, Paulo, ele tem uma característica muito forte neste aspecto, porque ele entende ter sido escolhido por Deus, ele entende ter sido chamado por Deus para sofrer por este ministério, né, como instrumento nas mãos do Senhor, e ele entende que a vida dele só tem uma razão de ser nas mãos de Cristo e fazendo o que Cristo mandou fazer. Então ele começa o ministério dele de uma forma muito forte, né, de uma forma milagrosa até, e ele caminha, ele desenrola este ministério com uma série de situações onde ele sabe aproveitar cada oportunidade, cada momento. Por exemplo, ele diz numa das suas cartas que ele quer ser levado, né, para as autoridades para ser julgado, e embora as autoridades locais tinham dito para ele assim, não, pode ir embora, está tudo resolvido, ele fala, não, agora eu quero ir lá no chefão, eu quero resolver isso lá em cima. Ele não precisava disso. Mas o que Paulo vê neste momento? Ele vê uma oportunidade de ser levado por Deus àquela instância, né, para poder realmente falar do evangelho àquelas pessoas. E ele continua, por exemplo, ele é preso, e numa outra ocasião, nessa situação em que ele é preso, ele é levado, então, ele apela, né, ao imperador, e ele é levado à presença do imperador, lá em Roma, para poder ser julgado. E Paulo quis isso. Ele aproveitou esta oportunidade, né? Então, dentro deste aspecto como um instrumento nas mãos do Senhor, ele soube aproveitar aquela oportunidade, adaptou aquela situação para poder chegar lá e falar de Cristo Jesus. E é interessante porque você vê, Paulo teve toda uma paciência singular, porque ele lá em Roma ficou muito tempo até ser levado às autoridades principais. Mas enquanto ele estava confinado na casa dele, ele tinha à porta da casa dele guardas, né? Então eram guardas que ficavam ali guardando, segurando para que Paulo não fugisse ou para que Paulo não pudesse ir para outro canto, né? Ele tinha que esperar agora o momento de ser julgado. Mas é interessante que ele também aproveita aquela oportunidade, ele adapta aquela situação no sentido de entender assim, eu estou em casa, confinado, eu estou preso. Tem guardas à porta da minha casa para não deixar eu fugir. Eu apelei para César. Então agora é o seguinte, eu vou aproveitar essa oportunidade e enquanto não chega o momento de eu estar perante o imperador, eu vou pregar as boas novas da salvação para os guardas que estão comigo. Então ele fala de Jesus para aqueles guardas que estão ali. E ele prega a palavra de Deus para aqueles guardas. Pode até ser que numa situação ou noutra, esses guardas foram alcançados pela graça de Deus, pela salvação de Deus, né? E se tornaram, então, cristãos. Então ele soube aproveitar cada oportunidade. Então vamos lá, para a gente encerrar esse aspecto, né? Esse ponto. Seja onde eu for, né? Seja onde eu puder estar, no meu trabalho, um novo emprego, uma nova cidade, um novo lugar, uma nova igreja, uma nova faculdade, né? Seja onde for que eu possa estar, eu tenho que olhar aquilo ali como uma oportunidade que Deus está me dando para pregar o evangelho. Eu sou embaixador de Cristo, eu sou instrumento dele, né, nas mãos dele, para poder levar a palavra da salvação. Então, posso estar num emprego que não é muito bom,
Talvez o chefe não seja bom, os amigos não sejam bons, os colegas, né? O salário não é bom, mas eu tenho que me perguntar o que que eu estou fazendo aqui? O que que Deus quer que eu faça aqui? Será que você já parou para analisar e verificar que de repente Deus te quer ali para atingir uma vida especificamente? E a hora que você falar de Jesus para aquela pessoa, depois tudo pode mudar. Deus pode tirar você daquele emprego e direcionar você para uma outra situação, para um outro lugar, né? Então, às vezes, a gente experimenta situações assim, em que Deus faz determinadas coisas na nossa vida, em que a gente fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Para exatamente falar de Jesus para alguém. Paulo e Silas viveram uma situação semelhante a isso que eu estou falando, quando foram presos, jogados numa cadeia, e ficaram ali dentro daquela cadeia, depois de serem surrados, né, muito maltratados, feridos, cansados, sem comida adequada, etc. e tal. Mas a Bíblia fala que lá, por volta da meia-noite, eles começaram a louvar o Senhor, a cantar e a adorar o Senhor. Eles podiam estar reclamando, eles poderiam estar revoltados com Deus por tudo aquilo, né? Mas não, começaram a louvar, a clamar. A Bíblia fala que houve um tremor, as cadeias foram abertas, os grilhões foram rompidos, né? Ninguém saiu, ninguém fugiu, né? O carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, já ia se matar, e Paulo falou, olha, calma, espera, não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui, nós não fugimos. E por que estão ali? Porque estavam ouvindo Paulo cantar, Silas cantar, eles estavam ouvindo Paulo pregar, e Paulo aproveita aquela situação, anuncia, prega o evangelho, e o carcereiro fala, olha, o que que eu preciso fazer, eu e minha família, para que sejamos batizados, né, em Cristo Jesus. E a Bíblia fala, olha, naquele momento a Bíblia fala que eles foram batizados. Então era uma situação que a gente poderia perguntar, por que foram levados para aquela situação? Por que Deus permitiu que eles sofressem? Olha que a situação vivida por Paulo e Silas ali deu, né, a oportunidade de que o carcereiro, com toda a família dele, pudesse aceitar a Cristo, né, e todos foram salvos. Então são N, né, histórias que tem ali registrada na Bíblia, N situações vividas por cada um deles, em que a gente poderia perguntar por quê? Para que a palavra de Deus fosse pregada, para que o evangelho de Cristo Jesus fosse anunciado. Beleza? Então é até aqui que a gente iria estar mencionando para vocês, né? E orar e agradecer a Deus mais uma vez por este momento, e depois a gente volta para o nosso grupo ali para nos despedirmos. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, mais uma vez por esse privilégio de crescer e aprender ainda mais na tua palavra, e de saber e poder aprender que cada oportunidade que o Senhor tem nos dado tem como propósito, ó Deus, pregarmos o teu evangelho, falarmos da salvação de Cristo Jesus e entender, Pai, seja qual for a situação, que ali deve ter realmente um momento, Pai, para eu poder falar e pregar o evangelho. Abra os nossos olhos, ó Deus, a nossa mente, para que a gente veja isso. Muitas vezes a gente passa por um determinado aperto, por uma determinada situação, e que a gente fica perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo assim? Por que eu estou neste lugar? Por que o carro quebrou? E aí vai. A gente quer sempre respostas para essas situações e perdemos ali o privilégio de, quem sabe, numa situação em que o carro quebrou e o mecânico chegou, de entender que é um momento para estar pregando o evangelho. Numa situação em que eu estou no hospital, doente, é um momento de, talvez, numa melhora, numa situação ou outra, poder mostrar às pessoas que estão ali perto que o meu coração é um coração de esperança, de fé, e que ainda que eu esteja ali no hospital, eu sei que há um Deus por mim. Obrigado, Senhor. Abra os nossos olhos para que a gente veja esta realidade e que a gente entenda que somos embaixadores do Senhor, somos instrumentos do Senhor para levar a tua palavra, para cooperar, ó Deus, com a pregação do Evangelho aos corações de outras pessoas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.